Hoje, quinta-feira, 20 de abril de 2023, na apresentação, eu, Vanessa Cavalcante, que desejo uma ótima manhã, uma ótima quinta-feira a todos que estão aqui na nossa equipe da FEAL, a você que está na sintonia. Seja sempre muito bem-vindo e muito bem-vinda à nossa programação e participe sempre aqui dos nossos temas. Hoje nós vamos falar sobre Allan Kardec, que em seu trabalho de síntese dos livros que ditam os princípios fundamentais do Espiritismo, deixa claro que a doutrina espírita está em constante evolução. Dentre todos os livros escritos por Kardec, a Gênese oferece um panorama aprofundado de como a ciência pode contribuir com a evolução da doutrina. Diferentemente de outras religiões, a ciência, na visão espírita, não é encarada como inimiga, mas sim como uma parceira. A partir dessa parceria é que podemos aplicar os conhecimentos intelectuais e morais no aprimoramento moral do indivíduo. Porém, com o desenvolvimento da ciência e da nossa sociedade, surgem novos desafios. Alguns exemplos recentes são a pandemia de Covid-19, o uso consciente de tecnologia no mundo totalmente conectado e a preservação do meio ambiente. Não existem respostas definitivas da doutrina espírita que ditem como iremos lidar com esses desafios. Apesar disso, as soluções vêm da utilização dos conhecimentos já existentes. Será a partir de fusão do conhecimento de base espírita e da ciência que os encarnados encontrarão as soluções que melhor se adequem a cada situação. Não é através de uma intervenção divina, e sim da cooperação que os desafios são solucionados e os espíritos exercem seu papel de cocriação na obra de Deus. Além dos desafios citados anteriormente, um desafio atual e foco aqui dessa matéria de hoje é a mudança cultural que vem se desdobrando prioritariamente no último século. Com o crescimento dos movimentos sociais, iniciou-se uma modificação da responsabilidade, da apresentação e do comportamento dos indivíduos encarnados. Aqueles comportamentos que eram normalizados por muitos anos, hoje são contestados, e aqueles que eram contestados atualmente podem ser normalizados. Agora, qual que é o entendimento, então, de maneira geral, que nós temos sobre masculinidade dentro desse contexto, né, Edson Figueiredo? Bom dia. Bom dia, Vanessa, lindinha. Tudo bem? Tudo bem, e você? Bom dia aos ouvintes, é um prazer estar aqui mais uma vez. Olha, é um tema interessantíssimo, né? E a matéria até fala aí do último século. E, de fato, se a gente for analisar o comportamento, principalmente aqui no Brasil, né, que é o nosso objeto de conhecimento maior, vamos dizer, apesar de que a internet está aí para te abrir um mundo, né? Mas em termos de comportamento na rua, no trânsito, nas convivências que você tem em ambientes de trabalho, o que prevalece mesmo é o nosso aqui no Brasil, tá certo? A gente vem percebendo que de fato há essa inversão, né? Inversão dos conceitos, tá certo? E que vem aos poucos naturalizando algo que antes era condenável. E essa questão da masculinidade, ela é uma delas. E eu sou um que sofri as consequências disso. Poxa vida. É interessante, né? Muito. Vai contando para nós. Vou tentar falar rapidamente, para não atrapalhar tanto. Atrapalhar o ouvinte, o nosso convidado que virá, né, na verdade. O que acabou acontecendo comigo? Há uns 50 anos atrás, eu era adolescente e eu já tinha uma forma de pensar diferente dos demais. Eu não era, por exemplo, aquele garotão que os pais incentivavam, que viviam sendo incentivados pelos pais para ser garanhão. Eu não gostava disso, eu achava isso um absurdo. Uhum. Eu sempre fui uma pessoa que era de me relacionar com uma única pessoa, enquanto que era, né, na época, era incentivado que os meninos saíam e por aí afora. Sim. Então eu sofri preconceitos em relação a isso. Não só na minha família, como também com um grupo de amigos. Mas eu tinha consciência de que a minha forma de pensar, a minha forma de agir é que era certa. E eu nunca me deixei influenciar e nunca me deixei abalar, apesar de ter essas dificuldades de relacionamento aí, de inserção em grupos e por aí afora. Né? Fui taxado
na época, né? Nada contra isso, mas eu fui taxado de homossexual numa época em que você... Isso era de fato algo muito sério, né? Eu, por exemplo, aprendi coisas com a minha mãe, eu aprendi a costurar. Então eu costurava. Quem apertava a calça dos meus amigos era eu. Mas eu fazia porque eu gostava de fazer, eu achava aquilo bacana. Sim. Tá certo? Não porque isso, porque eu tinha interesse em ser um costureiro, coisa desse tipo. Então, só para você ter uma ideia, naquela época eu era taxado de Clodovil. pelos, Seus amigos. pelos amigos, pela família, por aí afora. Vou tratar de um tema aqui que também é meio complicado, mas era comum os pais levarem os filhos para ter as suas primeiras relações sexuais. Exatamente. Adivinha onde? Nas casas. Bem comum. E eu me recusava, e me recusei, e por isso também tive que enfrentar as situações. Então, esses conceitos, principalmente esses que eu estou falando aqui agora, eles vêm ao longo eu falei de 50 anos atrás, né? Eles vêm ao longo do tempo decaindo. E essa ideia da figura masculina, aquele que é o provedor, aquele que comanda, aquele que tem que estar sempre forte, que tem que ser sempre e que pode tudo, e a mulher não pode nada, Sim. isso aí, né, vem decaindo há muito tempo. E eu acho que hoje em dia esses conceitos já estão um pouco ultrapassados. Que é mais ou menos o que a matéria tenta resgatar aí, né? Exatamente.